Livro de 2 Samuel, Aleluia. capítulo 6, quantos encontraram, diga glória a Deus. Verso 9 somente, Aleluia. diz assim: temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Curva a sua cabeça por um instante. Deus, eu te peço graça e misericórdia. Usa minha vida como um instrumento, Senhor. Que nem um tampão de ouvido possa permanecer dentro dessa igreja. Que a tua igreja seja terra fértil. Que nós sejamos somente um instrumento nas tuas mãos. Que a honra, a glória, o louvor, a adoração seja toda endereçada a ti. Nós acreditamos no que diz a tua palavra, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glórias a ele eternamente. Pai, fala conosco mais uma vez. Assim te pedimos e assim te agradecemos em nome de Jesus. Você se assenta aplaudindo a Jesus, amém? Glórias a Deus. Queridos, eu tenho aqui meia hora para ministrar e esse é o tempo que eu me propus no coração. É culto de ceia e a gente, de forma bem prudente, vai conduzir isso, amém? Se eu passar de meia hora, minha esposa levanta a mão e diz: acabou, tá bom? Combinado assim? Para que a gente possa ter um culto com ordem, com decência, amém? A gente precisa falar o que Deus quer, mas de forma prudente, amém? Então vamos lá. Livro de 2 Samuel, capítulo 6. Ele vai nos dizer da tentativa de Davi e seus homens em trazer a arca da aliança, e você bem conhece, e eu quero de forma bem resumida ministrar nessa noite, mas entregando aquilo que Deus colocou no meu coração. A arca da aliança é um símbolo, aleluia, da aliança de Deus com o povo hebreu, e a igreja conhece muito bem essa história. A arca simboliza a presença de Deus. Aonde está a arca é como se tivesse o próprio Deus, é como Deus falava, é como Deus se manifestava, é como Deus revelava o que Ele queria ao seu povo através da arca da aliança. Você bem conhece a história. A arca, num certo tempo, ela é levada, os inimigos tomam a arca, Ofni e Finéias, vão levar a arca para a batalha, essa arca vai ser tomada, o inimigo leva, o inimigo não pode segurar a presença de Deus, eles são acometidos de inúmeras enfermidades e doenças, passa de um, passa para outro, até que essa arca retorna a quem é de direito. Guarde isso no teu coração. A arca é uma aliança de Deus com o povo de Deus. Ela simboliza a presença de Deus. E eu quero desde já começar a ministrar, porque quem carrega a presença de Deus precisa ter zelo, precisa ter comportamento de quem carrega a presença de Deus, precisa ter conduta de quem carrega a presença de Deus, precisa ter zelo pela presença de Deus, precisa ter compromisso pela presença de Deus. Quando a arca é tomada, não tem nada disso, não tem compromisso, não tem zelo, não tem um comprometimento com as coisas de Deus, bem parecido com o que a gente vê hoje. Banalizaram a presença de Deus, banalizaram os dons de Deus, banalizaram tudo aquilo que Deus entregou à sua igreja. Como é isso, pastor? Eu te explico. Eu disse por esses dias, ano passado, já faz tempo, ministrando nesse altar, que eu disse que o povo evangélico é o único que gera conteúdo para que vire motivo de zombaria. Olha aí, é impressionante, igreja, o quanto de heresia que se tem pregado no meio evangélico. Mas a Bíblia vai dizer em Oséias que o povo perece por não conhecer as Escrituras e nem tampouco o poder de Deus. Quando a gente não conhece, irmão, quando a gente não está nem preocupado em conhecer ao Deus que a gente serve, em estudar a palavra de Deus, aí nós somos levados por qualquer vento. Mas eu louvo a Deus por esse ministério, eu louvo a Deus pelos pastores, que nesse lugar nós temos anunciado uma palavra verdadeira. Nós temos anunciado um Deus que cura, que salva, que liberta, que restaura. A arca é levada, a arca passa de mãos em mãos.
e eu não vou me aprofundar nisso, mas um certo tempo ela retorna. A arca é a presença de Deus no meio do povo. Mas preste atenção, porque a presença de Deus no meio de um povo, ela precisa ser levada e ela precisa ser carregada de uma forma que agrade a Deus. Aleluia. A presença de Deus não pode ser motivo de zombaria, a presença de Deus não pode ser motivo de contenda, de escândalo, não pode ser levada de forma desorganizada, não. A presença de Deus, ela precisa ser carregada de uma forma que exalte o nome do Senhor. Aleluia. A arca retorna. Num dado momento, Davi diz a alguns homens: vamos trazer a arca para nós. Você bem conhece a história, já ouviu tantas ministrações. Eles pegam a arca, colocam num carro de boi, vão levar. A intenção é boa, mas não é do jeito que Deus quer. A intenção é boa, mas não é do jeito que Deus ordenou. O carro pode ser bonito, a estrutura pode ser legal, mas não é do jeito que Deus ordenou. Hoje, como é que nós temos? Nós temos igrejas bonitas, nós temos templos enormes, mas não está do jeito que Deus colocou. Pastor, você está acusando? Não, eu estou te mostrando dentro da Bíblia. Talvez a gente está preocupado em agradar os olhos dos homens, mas está esquecendo daquilo que Deus pediu a nós, da maneira que Deus pediu que nós fizéssemos. Aleluia, Jesus. Como é que Deus espera que a igreja se comporte? Como é que a igreja espera que nós pastores, que nós igreja, a intenção é boa, vamos levar a arca, porque a presença de Deus vai estar no meio do povo. Pega a arca, coloca num carro de boi, e você viu tantas vezes, a arca escorrega, mete a mão, ele é fulminado. Alguém vai dizer: como pode isso? Como pode isso? Isso ainda acontece hoje, de gente que não faz do jeito que Deus quer. Aleluia, olha aí, de gente que não tem um compromisso de obedecer o que Deus está falando, de gente que entendeu que dá para fazer de qualquer jeito, que dá para fazer de qualquer maneira. Mentira de Satanás. A intenção é boa, mas se não agrada a Deus, irmão, se não está ligado com as coisas de Deus, não vai produzir fruto, vai produzir morte. Quantas vezes nós erramos dizendo: não, isso alegrou meu coração, eu gostei, vamos que vai dar certo, mas esqueceu de perguntar para Deus se era para ir, se era para fazer. E por vezes a gente erra. E o que dói meu coração é que eu tenho visto nos últimos tempos a igreja errar. Como assim, pastor? A igreja errar. Porque nós preocupamos com tantas coisas, mas temos deixado a presença de Deus em algum lugar, ou temos carregado ela de qualquer maneira. Como assim, pastor? Verdade. Preste atenção que por vezes as igrejas preparam culto, ou até mesmo nós preparamos culto, e a gente está preocupado com tantas coisas, mas a gente deixou de carregar a presença de Deus. A gente está preocupado em cantar, a gente está preocupado às vezes na oportunidade de ministrar, na oportunidade que nós vamos estar com o microfone na mão, mas a gente deixou de carregar a presença de Deus. Deus de poder e glória. Tem gente brigando por lugares, tem gente brigando por cadeiras, tem gente brigando por tanta coisa, e esquecemos. Eu disse aqui por esses dias que a igreja de hoje está preocupada com palmas e não com almas. Olha aí, ó. A igreja de hoje está preocupada com palmas e não com almas. Davi diz ao povo: vamos trazer a arca para nós. Eles pegam a arca, colocam no carro de boi, começam a andar. A arca escorrega, Uzá põe a mão, ele é fulminado. Você bem conhece a história. A arca agora vai passar por mais duas casas, Abinadab e Obed-edom. É um tempo em que esses homens vão zelar pela arca, vão cuidar da arca. E você bem conhece e sabe, Obed-edom vai prosperar, ele vai guardar com zelo. Mas chega um tempo em que Davi diz novamente: vamos trazer a arca. O verso 9 de 2 Samuel, aleluia, diz assim: temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi levar para si a arca do Senhor, verso 10, para a cidade de Davi, antes fez-la entrar na casa de Obed-edom o geteu.
Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a Obed-edom e toda a sua família. Aleluia! Preste atenção nisso, isso serve para nós. A arca de Deus, a arca da aliança, ela representa a presença de Deus. Quando ela entra na casa de Obed-edom, a Bíblia está dizendo, e não é o pastor Rodrigo, ela vai dizer, e o Senhor abençoou a Obed-edom e a sua. Agora a pergunta que eu faço é se a presença de Deus é na sua vida. E aí nós dizemos, lógico, a presença de Deus é sobre a nossa vida. E dentro da nossa casa? A nossa casa é abençoada pela presença de Deus. Aleluia! A nossa casa é edificada pela presença de Deus. Ou nós somos crentes com a presença de Deus só aqui na igreja? Eu vou perguntar, e não precisa nem me responder. Qual foi a última vez que você abriu a sua Bíblia dentro da sua casa? O diabo ele tem usado de uma artimanha que é a distração. Ele tem distraído o povo de Deus. A gente tem perdido tempo com tantas coisas. Uma das maiores brigas que acontece hoje é por causa do celular. A esposa pega o celular, o marido diz assim, mas você não sai desse celular. Aí ela larga. Aí ela fica esperando o marido pegar para ela devolver. Fala aí. Você fala de mim, mas é a mesma coisa. Você não larga esse celular. É distração, irmão. É distração. E a gente passa horas e horas. Nós somos bombardeados de tanto conteúdo, mas bem pouca coisa edifica a Deus. Eu propus no meu coração, no ano de 2025, eu, a minha esposa, a minha casa, da gente fazer mais cultos em nosso lar. E nós reunimos esses dias os nossos filhos. E eu disse, Daniel, você está com a oportunidade. E ele trouxe uma palavra e nós oramos e nós cantamos. Parece uma coisa difícil de se fazer, mas não é, porque não tem sido prioridade a presença de Deus na nossa casa. Olha aí. Não tem sido prioridade a presença de Deus na nossa casa. A gente ainda espera que o pastor tenha uma palavra sobrenatural que transforme a nossa vida, sendo que essa palavra sobrenatural, às vezes ela não sai nem do porta-mala do seu carro. Às vezes você escreve essa palavra sobrenatural, a Bíblia do Senhor, a palavra de Deus, dentro da casa de Deus, você não sabe nem onde você deixou. A presença de Deus, irmão, ela precisa ser constante nas nossas vidas. Como é que nós vamos viver sobrenatural sem a presença de Deus? Tem ministério naufragando, pastores, levitas, obreiros. Olha aí, pai querido. Gente naufragando porque deixou a presença de Deus em algum lugar, ela foi roubada, ela foi levada, e a gente não consegue mais alcançar a presença de Deus. A gente por vezes está fingindo que adora, a gente está fingindo que carrega a presença de Deus, sendo que Deus tem nos convidado a retornar ao primeiro amor, a arrepender, a lembrar de onde a gente caiu, e trazer de volta a presença de Deus. Aleluia! Aleluia! Não é a tua roupa, não é a tua gravata, não é o sentar no altar que diz que você tem a presença de Deus, não. É o abrir da tua boca, aleluia, é o levantar das tuas mãos, é a tua comunhão com Deus, aleluia. Hoje dói, irmão, porque a gente vê heresia em cima de heresia, e o povo dando glória e aplaudindo tudo que se diz. A presença de Deus, a gente nem sabe mais distinguir, pastores, quando é que a presença foi embora. A gente nem sabe mais distinguir isso. Pastora Lúcia, missionária Lúcia, disse aqui outro dia que lá nos Estados Unidos, uma irmã 6 meses dentro da igreja, profetizando para todo lado, ministrando, uma missionária, e a igreja dando glória para tudo e dizendo, não, aí é revelação. Quando Deus usa a vida dela e diz, não, está engano, é mentira. A mulher, uma feiticeira vindo da Angola, destruindo a igreja, e o povo desapercebido, irmão. A gente não tem casamento sendo destruído, a igreja não tem nenhum discernimento mais do que é a presença de Deus. Hoje a gente escuta o irmão falar 10 minutos, a gente diz, ali é um homem de Deus. Olha aí, ó. Cuidado, irmão. Dessa maneira, aleluia. Você nunca viu, você não conhece a família dele, você não conhece. Eu digo para minha filha, filha, eu sei que você vai namorar, eu espero que Jesus volte primeiro, mas... Falo, filha, você vai namorar, 19 anos.
Falo, mas você tem que observar algumas coisas, ver como o rapaz trata a mãe dele, a família dele. Algumas coisas são indícios, agora a gente não. 10 minutos que pregou aqui, a gente aí é de Deus. Cuidado, irmão. A gente precisa entender onde é que está a presença de Deus, irmão. Davi, a arca fica na casa de Obed-edom, verso 12. Então disseram a Davi: o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo que tem por causa da arca de Deus. Assim foi Davi, fez subir a arca de Deus na casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, eles sacrificavam bois e carneiros cevados. Preste atenção, a maneira de carregar a arca, e você já ouviu isso, mas eu vou refrescar a tua memória, ela deveria ser carregada por 2 varas no ombro dos levitas, e era dessa maneira que devia ser carregada. A presença do Senhor devia ser carregada por homens. O povo inverte as coisas, quer fazer do jeito que quer. Ainda hoje a presença de Deus ela é carregada por homens e mulheres de Deus. Quando o povo inverte a ordem, faz de qualquer maneira, as coisas não vão acontecer. Deus não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia diz: a minha glória a outro não darei. Preste atenção. Davi aprendeu, porque da primeira vez deu errado. Agora ele diz: vamos trazer a arca da aliança. Como que nós vamos fazer? Faz da maneira que Deus diz. Aleluia. Pega a vara, passa na arca, nas 4 argolas, coloca no ombro dos levitas, e agora nós vamos andando e vamos adorando a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que eles davam 6 passos e paravam e sacrificavam. Pastor, por que 6 passos? Eu não vou me aprofundar nisso pelo tempo que nós temos, mas o 6 representa o número do homem. Quando se dá 6 passos, para, sacrifica, porque reconhecendo que nós somos homens, para carregar a presença de Deus, a gente precisa ter esse entendimento, que ainda que você carregue a presença de Deus, ainda que você ore, ainda que você pregue, ainda que você cante, mas a glória é de Deus. Aleluia. Ainda que a gente faça, que Deus use as nossas vidas, mas nós ainda somos homens, nós ainda somos somente instrumentos de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que agora eles fazem de maneira correta. Eles vão andando e com temor eles param e sacrificam. O problema, irmão, é carregar a presença de Deus sem temor. O problema é carregar as coisas que Deus deu para nós sem o temor, sem o entendimento, sem entender que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele também é fogo consumidor. Aleluia. E não tem problema nenhum brincar com as coisas de Deus, cada um faz o que quer, mas breve o Senhor virá e a ira dele virá, aleluia. Naquele dia alguns somente vão ouvir: vinde benditos de meu Pai. Aleluia. Isso te assusta ou te conforta? Eu não sei, irmão, mas você precisa entender o que você quer de Deus. O ano de 2025 está começando, e talvez a gente faça as mesmas coisas. A gente carrega a presença de Deus, a gente pregue sem comprometimento, a gente cante sem comprometimento, a gente frequenta a igreja sem compromisso com as coisas de Deus, e acha que de qualquer maneira está bom, e a gente vai esperar que 2025 seja um ano de sobrenatural. Te afirmo desde já que não será. Que é isso, pastor? Verdade. Deus de poder e glória. Deus não pode mudar, irmão. Deus não tem com mentira, Deus não tem com engano, Deus não tem com pecado. Ele tem com o pecador, Ele tem com o arrependido, Ele tem com aquele que confessa os seus pecados a Deus e os deixa. Esse sim alcança a misericórdia. Quer continuar errando, quer continuar pecando, quer continuar fingindo que carrega a presença de Deus, quer continuar fingindo o que faz para Deus, é problema nosso. Mas a maneira de nós sermos abençoados é carregar a presença de Deus com temor. É fazer aquilo que Deus colocou na nossa mão da maneira que Ele espera que a gente faça. Aleluia. Você não canta o que quer, você não prega o que quer, você é direcionado pelo Espírito Santo. Quem rege a igreja hoje é o Espírito Santo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Tem uma frase que eu gosto muito, aleluia, e eu vou encerrar, que diz que nós queremos o privilégio da presença, mas não queremos o peso da responsabilidade. Olha aí, Deus. Eu repito, nós queremos o privilégio da presença, mas não queremos o peso da responsabilidade. Eu escutei de um pastor um tempo atrás, ele me disse: pastor,
O cargo, ele traz junto a esposa dele, que é a carga. A partir do momento que nós passamos a ser filhos de Deus, instrumentos, irmão, se prepare que tem luta, que tem combate, que tem batalha, mas tem a mão de Deus nos guiando, nos conduzindo. Oh, aleluia. Eu sei que tem gente aqui que no ministério que Deus deu foi ferido. Se pudesse olhar dentro de nós e ver quantas cicatrizes nós temos, de tantas vezes que nos feriram com palavras, de tantas vezes que nos feriram com ingratidão, que tantas vezes que viraram as costas para nós, mas a presença que nós carregamos é que nos faz chegar até aqui. Aleluia. A presença que nós carregamos é que nos faz permanecer de pé. Como eu disse aqui, a gente já teve tantas vezes tudo para largar, mas a gente ainda se posicionou, porque vale a pena servir a esse Deus. Aleluia. Preste atenção para que a gente possa encerrar. Verso 14. Davi dançava com as suas forças diante do Senhor, cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi e todos os israelitas subiram trazendo a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, desprezou no seu coração. Verso 17. Trouxeram a arca do Senhor e colocaram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. Ofereceu Davi um holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. Davi traz a arca, e todas as vezes que você estiver carregando a presença de Deus, cantando, dançando com alegria, levanta um Mical na sua vida para dizer que não é necessário. Levanta um Mical na sua vida para dizer que não precisa de tudo isso. Mical nunca foi na casa de Davi dizer: Davi, vamos junto buscar a presença de Deus. Os Mical, ou as Micais que aparecem na tua vida, nunca foram na tua casa dizer: vamos entrar em oração, eu vou te ajudar no teu casamento, nessa luta com os teus filhos, eu vou te ajudar. Mas o dia que você trouxer a presença de Deus e que estiverem carregando a presença de Deus, vão dizer: não precisa de tudo isso. Eu aprendi que quando a gente vê um irmão lá no fundo da igreja ou na frente da igreja, e ele está adorando, e ele está colocando para fora, carregando uma adoração, e adoração sincera diante do Senhor, por vezes alguém olha e julga e diz assim: meu Deus, para que tudo isso? Mas a gente nem conhece o que está passando por dentro. A gente nem conhece que tem gente sangrando por dentro, e quando Deus toca, irmão, a gente precisa chorar e se derramar diante do Senhor. O povo está trazendo a arca, é a presença de Deus. Não dá para carregar a presença de Deus sem cantar, sem adorar, sem ter alegria no coração. Deus não espera que a gente carregue a presença dele como o crente reclamão, murmurador, que reclama de tudo. Deus espera que a gente carregue a presença dele com alegria. Que a gente diga para o irmão que está do lado: vem cá, tem para nós também. Tem para sua casa, tem para sua família, tem para o seu ministério, tem lugar para todo mundo, irmão. Mas murmurador sempre vai ter. Gente que reclama, gente que acha que não precisa de tudo isso. Mas a presença de Deus precisa produzir em nós alegria, irmão. Aleluia. A presença de Deus precisa produzir na tua casa, no meio dos teus filhos, alegria. A presença de Deus precisa produzir no teu ministério prazer, alegria, aleluia. A presença de Deus precisa produzir fruto. Aleluia. A presença de Deus precisa produzir cura, milagre, maravilhas, aleluia. A presença de Deus na tua casa, ela precisa gerar, ela precisa produzir, precisa alcançar o teu vizinho, aleluia. Aleluia. Deixa reclamar, irmão. Deixa murmurar. Pastor, o senhor está falando da arca, e a arca simbolizava a presença de Deus, mas hoje a gente não precisa mais disso. Verdade. Quando Cristo morre na cruz, o véu se rasga de cima a baixo. Aleluia. A gente não precisa mais de arca para simbolizar a presença. A gente não precisa mais de arca para ouvir Deus falar. Nós temos livre acesso ao Pai. Aleluia. A catraca está livre, eu vou parafrasear. Só está faltando, sabe o que? Coragem da gente passar a catraca.
Não precisa mais de propiciatório, não precisa mais de sacrifício, não precisa de mais nada. Só precisa que a gente tenha ousadia de falar com Deus. Aleluia. Que a gente tenha ousadia de carregar a presença de Deus. Mas tem gente que só carrega a presença de Deus com o microfone na mão. Olha aí. Tem gente que só carrega a presença de Deus quando tem a oportunidade de cantar. Tem gente que só carrega a presença de Deus quando está no congresso. Olha aí. Se eu te perguntasse hoje o que te impede? O que te impede de entrar diante do Senhor e dizer: Deus, eu quero mais da tua presença? Aleluia. O que tem nos impedido, irmão, são as distrações. Verdade. Aquele tempo a arca simbolizava a presença de Deus, hoje não mais. Hoje a gente não precisa de instrumentos nenhum. Não é essa flor que vai simbolizar Deus, não é a arca, não é a terra ungida, não é nada disso. Hoje a presença de Deus, ela precisa ser carregada em cada um de nós. Oh, aleluia. Só que a murmuração tem tomado o lugar da presença, a reclamação tem tomado o lugar da presença, a distração tem tomado o lugar da presença. A gente vem para a igreja cheio de tantas coisas. Imagine que você é uma garrafa dessa, e eu vou encerrar, e nós estamos até a tampa cheio de tantas coisas. A presença de Deus, ela está no meio do louvor, está na oração inicial, está nas oportunidades que são dadas na igreja, está na ceia do Senhor que nós vamos participar hoje, está na ministração da palavra, está na bênção apostólica. Mas em momento nenhum nós conseguimos alcançar a presença de Deus. É um tempo da gente se esvaziar daquilo que não agrega na nossa vida, irmãos. É um tempo da gente se encher da presença de Deus. É um tempo, não é da gente fazer que está cheio da presença de Deus. A gente não espera, e eu como pastor e os pastores não esperam que você venha aqui um culto num dia de congresso e saia cheio, e os demais dias você fique vazio por aí, não. A gente espera que você carregue a presença de Deus todos os dias. Ainda que tenha luta, ainda que tenha prova, ainda que tenha aflição, ainda que vão te ferir, ainda que vão te magoar, mas a presença de Deus precisa ser latente nas nossas vidas. Nós vivemos um tempo de dificuldade na igreja do Brasil. É um tempo em que até os milagres são questionáveis hoje. É um tempo que hoje, até o que a gente vê, a gente fala: meu Deus, nós vivemos um tempo de dificuldade. Até batismo no Espírito Santo, pessoas falando em línguas, é difícil. Por que isso, pastor? Se Deus não mudou, é porque nós deixamos de carregar a presença. A gente guarda a presença de Deus, e o melhor que a gente tem, pastores, a gente guarda para entregar num dia em que nós tivemos o microfone na mão. A gente guarda a melhor adoração que a gente tem para entregar num dia que foi o dia do congresso. A gente guarda o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração para entregar num dia que a igreja estiver cheia. Mas quem tem a presença, irmão, e quem está carregando a presença, não importa o lugar, não importa o momento, não importa a dificuldade, aleluia, ele vai dizer, aleluia, como Abacuque disse, que ainda que não tem nada acontecendo, mas todavia eu me alegrarei em ti, todavia eu me alegrarei de estar na tua presença, todavia eu me alegrarei de cultuar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! O salmista de Salmo 84:10, ele entendeu isso. Ele vai dizer: mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar. Mais vale um dia. Se nós entendêssemos, irmão, qual que é o privilégio de estar na presença de Deus. Oh, aleluia! Nós temos inúmeros testemunhos aqui de gente que era nada,
A Bíblia diz que nós estamos mortos em ofensas e em pecados. Gente morta na cachaça, gente morta na prostituição, gente morta nas drogas, gente morta no crime. Olha aí. Mas hoje não, irmão. Hoje você é alguém que carrega a presença de Deus. Agora não me diga que você carrega a presença de Deus se você não consegue glorificar a Deus, se você não consegue adorar a Deus, se você não consegue reconhecer a grandeza de Deus, se você não reconhece o sacrifício de Cristo na cruz. A gente não precisa mais de arca, a gente não precisa mais de objetos. A presença de Deus hoje, o Espírito Santo regendo a igreja da terra, ela precisa estar em cada um de nós. Aleluia! Cristo, o sacrifício vivo, o sacrifício perfeito, aleluia, ele é a nova aliança. Aleluia! Agora me diz, o que nos impede de adorar? O que nos impede de carregar a presença? Aleluia! O que nos impede de ser instrumento na mão de Deus? Talvez você diga, pastor, eu tenho algumas queixas, mas nenhuma delas é desculpa para a gente deixar a presença de Deus de lado. Abra a tua Bíblia comigo. Obrigado, Deus, por esse filho. Livro de Lucas, e eu encerro aqui. Maravilhoso e santo é o teu nome. Livro de Lucas, capítulo 22. Aleluia! A arca, no Velho Testamento, ela simboliza a aliança de Deus com o teu povo. Agora não mais. Agora Cristo é a nossa nova aliança. Aleluia! Lucas 22, verso 17 diz: então pegou Jesus o cálice, deu graças e disse: tomai, e o repartiu entre vós. Pois vos digo que não mais bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E pegou o pão, deu graças e partiu, dizendo: esse é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Aleluia! Semelhantemente, pegou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Amém.